Há algo nas histórias de ataques demoníacos que nos puxa para perto, mesmo quando queremos correr. Talvez seja o medo puro, aquele arrepio que sobe pela espinha, ou o fascínio por espiar um mundo que não entendemos completamente. Para quem devora documentários de true crime ou se perde em filmes como The Conjuring, essas narrativas são mais do que sustos baratos. São enigmas. E o maior deles é: o que motiva esses ataques? São apenas coincidências macabras ou há um padrão escondido, um motivo que podemos desvendar? Por séculos, o sobrenatural tem dançado na linha entre o que acreditamos e o que negamos. Casas assombradas, vozes no escuro, sombras que não deveriam estar lá. Essas histórias cruzam o planeta, de vilarejos remotos a subúrbios modernos. E para muitos, elas não são só lendas, são alertas. Hoje, vamos mergulhar em 2 casos que ecoaram pelo mundo. Um que chocou os Estados Unidos há décadas e outro que, bem agora, assombra uma família no Brasil. Não é só sobre o que aconteceu, é sobre o porquê. Prometo a você algo mais do que arrepios. Vamos cavar fundo nas narrativas, juntar os pedaços e tirar lições que podem te deixar mais preparado. Seja para evitar o que não deve ser mexido ou para fortalecer o que te protege. Porque, se há uma coisa que essas histórias sugerem, é que o desconhecido não bate a porta por acaso. E enquanto o próximo caso nos leva a uma casa infame, em Amityville, prepare-se. O que vem a seguir não é para os fracos de coração. Se o desconhecido tem um endereço, ele fica em Amityville, Nova York. Em 1975, uma casa colonial na Ocean Avenue 112 se tornou sinônimo de terror. Mas não começou assim. Antes de virar palco de um suposto ataque demoníaco, ela já carregava um peso sombrio. Um ano antes, em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou sua família ali, 6 pessoas baleadas enquanto dormiam. Quando George e Kathy Lutz compraram a casa por um preço irrisório, achavam que estavam começando de novo. Mal sabiam que 28 dias depois fugiriam, deixando tudo para trás. Quem entrou em cena para investigar foram Ed e Lorraine Warren, os caçadores de fantasmas mais famosos da América, e o que encontraram ainda assombra quem ouve essa história. Os Lutz contaram sobre noites que pareciam vivas com o impossível. Portas batiam sozinhas, rangidos ecoavam de cômodos vazios, e o ar ficava gelado sem motivo. George acordava todas as noites às 3h15, a mesma hora, diriam depois, em que DeFeo matou sua família. Kathy via sombras nos cantos e as crianças falavam de uma presença que as observava. Um dia, um enxame de moscas invadiu a casa no inverno, algo que desafia a lógica. O ápice veio com visões, um porco demoníaco de olhos vermelhos na janela, pegadas na neve que não levavam a lugar algum. Eles chamaram um padre para benzer o lugar, mas ele saiu apavorado, avisando: "Não fiquem aqui." Em menos de um mês, os Lutz estavam fora, e o caso explodiu no mundo. Ed e Lorraine chegaram com seus métodos, gravadores, cruzes, instinto afiado. Passaram noites na casa, sentindo o que chamaram de energia opressiva. Lorraine, a sensitiva do casal, descreveu uma força que a empurrava para baixo, como se quisesse sufocá-la. Ed, mais prático, notou cheiros de enxofre e mudanças bruscas de temperatura. A conclusão deles não era só um fantasma, era algo demoníaco, uma entidade que talvez já estivesse ali antes dos Lutz, alimentada pelo sangue derramado por DeFeo. Eles acreditavam que a violência abriu uma porta, um convite que o mal aceitou com prazer. Mas havia mais. Lorraine sugeriu que a casa, construída sobre um terreno com um passado nebuloso, talvez ligado a rituais antigos dos nativos da região, era um ímã para o caos. O caso de Amityville virou livro, filme, lenda. Alguns chamam de hoax, apontando inconsistências. Os Lutz queriam fama, os Warren, dinheiro.
mas os detalhes persistem. Fotos de um menino fantasmagórico capturadas por investigadores, relatos de vizinhos que ouviram barulhos estranhos. Verdade ou não, a história levanta uma questão que nos segue. O que atrai essas forças? Foi o lugar com seus ecos de morte ou as pessoas que, sem saber, pisaram onde não deviam? Os Warren achavam que sim, que o mal não aparece sem um gatilho. E enquanto Amityville ficou marcada no imaginário americano, o que aconteceu lá não é um caso isolado. Décadas depois, a milhares de quilômetros, uma família em Goiânia, Brasil, enfrentaria seu próprio pesadelo. Não numa casa com histórico de sangue, mas num lar comum, onde o terror começou pequeno, quase imperceptível. O que os conecta não é só o medo, mas a sensação de que algo escolheu suas vítimas por um motivo. De Nova York para o coração do Brasil, o terror não respeita fronteiras. Em 2023, uma família em Goiânia, capital de Goiás, viu sua rotina desmoronar em silêncio. Até que o silêncio virou grito. Não havia assassinatos no passado da casa, nenhum conto sombrio sussurrado pelos vizinhos. Era um lar comum, numa rua comum, até que os primeiros sinais apareceram. A família, um casal e 2 filhos adolescentes, notou coisas pequenas, um copo que caiu da mesa sem ninguém tocar, portas que rangiam sem vento, um rádio que ligava sozinho na madrugada. Coincidência, pensaram no início. Mas o que começou como curiosidade virou pavor em poucas semanas. E o que descobriram os fez chamar ajuda de onde menos esperavam: exorcistas. Os relatos que chegaram aos jornais locais contam uma escalada lenta e sufocante. Os filhos começaram a acordar com pesadelos idênticos. Uma figura escura, parada no canto do quarto, só olhando. A mãe, Ana, nome fictício protegido pela imprensa, ouvia sussurros em português claro como saia ou você não vê, mas nunca encontrava a fonte. O pai, mais cético, mudou de ideia quando viu um quadro da sala no chão, o vidro intacto, como se colocado com cuidado. Então vieram os arranhões, linhas finas nos braços das crianças, aparecendo sem explicação. Um vizinho disse ter visto luzes piscando na casa à noite, mesmo com a energia cortada por horas. Desesperados, eles buscaram um padre e um médium local, que chegaram com água benta, velas e um diagnóstico que gelou o sangue. Algo queria ficar. O exorcismo não foi como nos filmes, sem gritos hollywoodianos ou corpos contorcidos. Foi quieto, tenso. O padre rezou por horas, enquanto o médium dizia sentir um peso que resistia. Objetos ainda se moviam durante as sessões. Uma cadeira deslizou meio metro, um livro caiu de uma prateleira alta. Depois de dias, os fenômenos diminuíram, mas não pararam. A família ficou, mas com regras novas, orações diárias, nada de brincar com o oculto. Os jornais de Goiânia publicaram a história com cautela, mas as redes sociais explodiram. Alguns chamaram de histeria, outros juraram já ter visto algo assim. Um vídeo amador, supostamente gravado por um parente, mostra uma porta se abrindo sozinha, borrado, tremido, mas o suficiente para arrepiar. O que torna esse caso diferente de Amityville é a ausência de um passado óbvio. Não havia violência prévia, nenhum crime brutal para culpar. Então por quê? O padre sugeriu que a família, sem saber, abriu uma brecha. Talvez um objeto trazido para casa, uma brincadeira espiritual de um dos filhos, ou até um momento de fragilidade, como a depressão que Ana admitiu ter enfrentado meses antes. O médium foi além. Nem todo mal precisa de sangue para chegar. Às vezes, ele só espera um vazio. É uma ideia que assusta mais que portas batendo. A de que o perigo pode vir do que ignoramos em nós mesmos. E enquanto os Lutz fugiram de Amityville, essa família em Goiânia escolheu ficar e lutar, talvez por não terem para onde ir. Mas os dois casos, tão distantes no tempo e no espaço, sussurram perguntas parecidas. O que os une? Um lugar marcado? Uma escolha errada?
Ou algo mais profundo, um padrão que espreita nas sombras? Vamos juntar essas peças agora, porque o que vem a seguir não é só sobre contar histórias, é sobre entender o que elas estão tentando nos dizer. 2 casas, 2 continentes, quase meio século entre elas. Amityville e Goiânia parecem mundos distintos, mas algo as costura no mesmo tecido sombrio. Em Nova York, os Warren apontaram para o sangue, um massacre que deixou marcas na Ocean Avenue 112, como se a morte tivesse gravado um convite nas paredes. Em Goiânia não havia crime, só uma família comum. Mas o terror veio mesmo assim, rastejando de sussurros para arranhões. O que conecta esses ataques? São aleatórios, ou há um padrão que podemos enxergar se olharmos de perto? Em Amityville, o gatilho parece claro: violência extrema. Os Warren acreditavam que atos assim, 6 assassinatos a sangue frio, rompem algo, abrem rachaduras por onde o mal escorre. Lorraine falava de um eco espiritual, um peso que fica no ar, atraindo o que não deveria. Mas e Goiânia? Sem um passado sangrento, o que chamou essa presença? O padre e o médium apontaram para o intangível. Uma fragilidade na família, talvez um vazio emocional ou uma porta entreaberta. Um tabuleiro Ouija esquecido, uma brincadeira que não era brincadeira. Não é sobre o lugar, então, mas sobre as pessoas. Ou os dois. Olhando mais fundo, um fio emerge: o caos. Em Amityville, ele veio da tragédia. Em Goiânia, talvez de uma vulnerabilidade silenciosa. Histórias assim, de ataques demoníacos, frequentemente giram em torno de momentos em que a ordem desaba, seja por sangue, desespero ou curiosidade perigosa. O mal não aparece do nada, dizem os que estudam isso. Ele espera um chamado, mesmo que acidental. Será que o padrão está no que fazemos ou no que ignoramos? Um ritual mal feito, um terreno profanado, uma alma em pedaços. Cada caso sugere que o ataque escolhe onde já há uma fresta. Mas nem tudo se explica tão fácil. Amityville tinha história, Goiânia, só mistério. Talvez o motivo não seja um só, mas muitos entrelaçados. E é aí que essas histórias nos puxam para além do medo. Elas nos fazem perguntar o que podemos fazer com o que sabemos. Porque se há um padrão, há também uma saída, uma lição escondida nos escombros do que essas famílias enfrentaram. Vamos explorar isso agora, porque entender o porquê pode ser o que nos salva. Se Amityville e Goiânia nos ensinam algo, é que o mal não é um estranho que aparece sem aviso. Ele espera um momento, um espaço, um erro. Mas o que fazemos com isso? Essas histórias, por mais que arrepiem, carregam lições que podem ser escudos. A primeira é clara: não brinque com o que não entende. Os Warren alertavam contra rituais, tabuleiros, Ouija, qualquer coisa que mexa com o outro lado. Portas abertas são difíceis de fechar. Em Goiânia, o médium sugeriu que até uma curiosidade inocente pode chamar o que não deveria. Evitar o desconhecido é um passo simples, mas poderoso. A segunda lição é mais sutil: fortaleça o que te segura. Seja fé, como o padre levou a Goiânia, ou equilíbrio interior, como os Lutz talvez precisassem antes de Amityville, o vazio é um convite. Ana, a mãe brasileira, falou de meses difíceis antes do terror. Será que o desespero a deixou vulnerável? Não é sobre religião pura, mas sobre ter algo o que te ancorar quando o chão treme. Porque o mal, dizem, ronda onde a luz está fraca. Esses casos nos lembram que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos, numa casa com história ou num quarto silencioso demais. Mas talvez ele só venha quando o chamamos, mesmo sem querer. O que você tira disso? Já sentiu um frio que não explica? Ouviu algo que não estava lá? Essas histórias não são só para assustar, são para nos fazer olhar ao redor e dentro de nós.
Então, me conte nos comentários. Já viveu algo assim? E se inscreva, porque o que vem por aí vai te puxar ainda mais fundo nesse mistério. Enquanto as luzes se apagam aqui, uma última pergunta fica no ar. O que mais está esperando lá fora? Vamos descobrir juntos em breve.